E aí, pessoal, tudo bem? Aqui para falar do encerramento do grupo I, que teve duas goleadas, né? Duas goleadas para fechar esse grupo que era considerado o grupo da morte. Acabou sendo um grupo que teve definições bem claras, né? Teve a famosa escadinha, né? França líder com 9 pontos, aguarda um terceiro colocado para definir seu jogo na próxima fase. Noruega em segundo lugar com 6 pontos, vai enfrentar a Costa do Marfim na próxima fase e, se passar da Costa do Marfim, pega o vencedor de Brasil e Japão. Então, caso o Brasil vença, pode ser um adversário da seleção brasileira, né? O time do Haaland, que vamos falar mais daqui a pouco. O Senegal fica em terceiro lugar com 3 pontos, por isso que eu falo da escadinha. O Senegal goleia a seleção do Iraque, agora espera para ser um dos possíveis melhores terceiros, né? Tem ainda muita coisa para rolar, Senegal pode ficar fora sim, mas a probabilidade é maior de que Senegal passe. Tem que torcer para os outros times não fazerem 4 pontos, né? Existe um mundo em que todos os terceiros colocados têm 4 pontos e aí Senegal ficaria fora. Iraque em último lugar, 0 pontos. É a terceira seleção nessa Copa do Mundo que é eliminada sem pontos. Volta nessa volta da Copa do Mundo depois de tanto tempo. Uma participação não muito inspirada da seleção do Iraque. Vamos começar falando desse jogo, do jogo do Senegal. Uma partida que começou um pouco preocupante, né? O Senegal abriu logo no começo, precisava fazer gols, né? Entrou no jogo com um saldo de gol de -3, que com zero pontos certamente não se classificava, né? Mas se vencesse, por exemplo, ia ter que tirar bastante saldo, né? A nota de corte agora era de mais ou menos -1, 0, para você pensar em se classificar com 3 pontos. Senegal vencendo, né? Começou com 1-0, estava chegando a -2, ainda insuficiente, mas ainda veio a expulsão do Rebin Sulaka, né? Um lance muito, muito feio, que ele puxa a camisa do Mané, uma expulsão claríssima, porque era uma chance clara e manifesta de gol, e o Sulaka deixa o time dele na mão, né? O Iraque ainda teve a perda do Basil, que se machuca durante o primeiro tempo, é substituído no intervalo pelo Jalal Hassan. O Basil tomou apenas um gol, já que no primeiro tempo, com um jogador a menos, ao Senegal custou criar mais chances, custou chegar ao gol, né? O primeiro gol marcado de cabeça no escanteio do Diarra, após uma cabeçada do Abdoulaye Seck, né? Vale destacar que o Koulibaly não jogou hoje, né? Depois do péssimo jogo que ele fez contra a Noruega, e nem o Mendy também não jogou, mas aí por lesão, né? Tanto que o Mory Diaw, que pouco foi testado, é verdade, o goleiro entrou no lugar do Mendy. Segundo tempo já foi de um Senegal mais disposto a jogar, né? Mais fluido, com mais opções de ataque. Um time que em determinado momento muda o esquema para colocar mais atacantes, né? Tira Habib Diarra, tira Lamine Camara, bota Nicolas Jackson, bota o Iliman Ndiaye. Primeiro jogo do Iliman Ndiaye, que é um atacante que eu acho muito bom de bola, e hoje mostrou, deu 2 assistências e ainda fez um golaço de fora da área. O Iliman Ndiaye, não sei por que não é titular nesse time, né? Daria para fazer um time, apesar de que o Mbaye também entrou muito bem, começou a titular hoje, né? Senegal não começou com Jackson, que eu acho uma escolha correta, começou com um trio diferente com Mané, Sarr e Mbaye, jogador do PSG. O Mbaye não fez uma partida tão inspirada, depois entrou o Ndiaye e esse sim jogou muito, muito bem. Apesar disso, o segundo gol não foi dele, né? O segundo gol foi do Ismaila Sarr, depois de uma roubada de bola num lance bobíssimo do Zidane Iqbal, que é um dos principais jogadores no sentido de qualidade técnica da seleção do Iraque. Ele sai tentando dar 2 chapéus na frente da área, acho que tentou mostrar que era um jogador bom de bola, né? Também era a saideira do Iraque, que precisava não só virar o jogo, mas fazer muitos gols também para se classificar. Era muito difícil, o Senegal era já bem favorito. O Zidane Iqbal perde essa bola muito bobo, o Camara assiste ao Ismaila Sarr, né? Ele inclusive sai logo depois desse lance, é engraçado. Depois o Pape Gueye, 2 minutos depois de entrar no jogo, o Pape Gueye marca um golaço também de fora da área. Ele, né? E ele logo em sequência marca outro, né? Uma bola de rebote, ela sobra para ele, numa assistência também do Iliman Ndiaye, e marca o gol, né? Corrijo, o Ndiaye deu só uma assistência, tá? E aos 82 o Ndiaye dá números finais à partida, mais um 5-0, né? O segundo 5-0 da Copa, pós Portugal e Uzbequistão, mais 2 jogos com 3 gols ou mais de diferença. Uma partida aí que deixa o Senegal próximo da classificação, mas ainda não garante, né? De momento, o adversário do Senegal seria a Inglaterra, que é um jogo
que a Inglaterra entra como favorita, mas é parelho. O Senegal tem um time bom, né? Só que há chances disso não acontecer. Por exemplo, se o Congo se classificar, o Congo vencendo o Uzbequistão, por exemplo, classifica-se no grupo de Portugal em terceiro. Se isso acontecer, a Inglaterra vai pegar o Congo e ponto final, né? Então o Senegal tende, se isso acontecer, a enfrentar outra seleção. Mas ainda são cenas dos próximos capítulos. E vamos falar desse França e Noruega, né? Um jogo que tinha muita expectativa. Nesse grupo da morte que tinha muita expectativa, era talvez um dos jogos que mais olhos poderiam olhar, né? Considerando que seria o duelo entre Mbappé e Haaland. Mas o que aconteceu foi um tanto vergonhoso, né? Em nível jogado não tem como dizer que foi o pior jogo da Copa, mas é o pior jogo da Copa pelo contexto, eu acho. Uma seleção que coloca o time inteiro reserva. A Noruega não jogou com nenhum titular sequer, já classificada, mas buscando o primeiro lugar, vencendo a França, a Noruega seria a primeira colocada do grupo. Talvez evitasse um duelo direto contra o Brasil na fase de oitavas de final. O do outro duelo seria a Alemanha. Talvez, não sei o que pesou mais pro lado da Noruega, né? Talvez a mística. A Noruega é a única seleção na história que o Brasil já jogou e nunca venceu, tá? Mas acaba que fica muito feio o que aconteceu, porque a Noruega parece que entra desconectada do jogo. A França muito intensa, roubando bola e pressionando alto desde o começo do jogo, que é algo que essa França não costuma fazer. E contou com a atuação brilhante do Ousmane Dembélé, que sempre causando o caos ali na cabeça do Bjorkan, lateral esquerdo reserva, que jogou hoje. Ele brilhou e andou e rolou ali do lado do Bjorkan. Também contou com um jogo fraquíssimo do zagueiro Falkner, que também foi protagonista de várias bolas perdidas que poderiam ter resultado em gol e não resultaram. O goleiro Selvik teve que salvar algumas vezes. Foi um time da Noruega desconexo, que tomou 2 gols logo cedo, né? Verdade, 2 gols do Dembélé. Dembélé só tinha feito 1 gol até aqui, mas marca mais 2, né? O atual melhor do mundo. Fato é, se você não sabe, nenhuma vez na história o atual Bola de Ouro chegou na Copa do Mundo e venceu a Copa do Mundo. Isso nunca aconteceu. O Dembélé tenta quebrar esse escrito agora com a França. E chegou na Copa, né? Vinha fazendo partidas boas, mas não de destaque nos últimos jogos, e hoje o Mbappé deu espaço para o Dembélé brilhar. Foi um ótimo jogo do Mbappé também, tá? Sem bola, ajudando em marcação quando precisava, também na movimentação, puxando marcação com a velocidade que ele tem, puxando contra-ataque também. Foi um ótimo jogo do Mbappé, que deu 2 assistências, mas não fez nenhum gol, né? E acaba que fica essa decepção da gente também não ver um Mbappé versus Haaland, né, nesse suposto duelo da nova geração. Não aconteceu. E a Noruega até faz um gol com Asgard, né, 2 minutos depois do Dembélé marcar o segundo. Mas o primeiro tempo já após esse gol da Noruega e após a pausa para hidratação fica burocrático, né? Aquela França que a gente sabe muito bem tem uma certa preguiça em determinado momento dos jogos, sabe que tem muita qualidade que pode resolver a qualquer momento. Passou a deixar a Noruega ter a bola um pouco, a construir um pouco do jogo, e foi buscando os contra-ataques com jogadores de muita explosão, de muita arrancada que tem. Então, assim, foi aquele jogo da França satisfeita com o resultado e a Noruega satisfeita em perder mesmo. Não fez nenhuma questão em nenhum momento de atacar o suficiente para ganhar o jogo. Poderia ter diminuído no início do segundo tempo, né? O Dembélé faz o hat-trick aos 32 minutos. É um dos hat-tricks mais rápidos da história da Copa. E é o primeiro desde o Oleg Salenko em 1994 a acontecer no primeiro tempo só. O Salenko é o jogador que mais fez gols em um jogo de Copa. Foi naquele 6-1 contra Camarões em 94. No grupo do Brasil, inclusive, o Salenko era um jogador mediano, né? Daquela Rússia, que venceu por 6-1 com 6 gols, perdão, com 5 gols do Salenko, né? Que fez 6 gols na Copa. Mas, enfim, acaba que esse jogo é de difícil avaliação. Não sei se é o critério suficiente para avaliar a França. Acho que faz muito mais sentido avaliar pelos 2 outros jogos, que foram... Apesar de que hoje a França também foi muito dominante. E também dá para dizer o seguinte, né? Mesmo com o pé atrás, esse time da França tem muitas ferramentas para dominar o adversário, né? Foi, mesmo jogando sem bola em muitos momentos, uma França que foi muito perigosa. Que ainda colocando jogadores reservas em determinado momento do segundo tempo, também sempre criou alguns perigos,
mas nada além do esperado do que é uma seleção francesa, que poderia ter sim tido um desafio maior, fosse a Noruega titular. Depois, o único jogador titular que entra no segundo tempo é o Nusa. Até os outros reservas, os 4 reservas que entram, são jogadores que não vinham jogando. Então, assim, acho muito feio o que fez o Solbakken, que acaba ficando com esse segundo lugar. Pega uma Costa do Marfim, que é um time arrumado, um time difícil de enfrentar, que a Alemanha viu como era difícil, mas vamos ver o que essa Noruega arranja. É isso aí, pessoal. Até a próxima.